Nobres vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Boa noite. Iniciamos os trabalhos da presente sessão ordinária de 19/6/2023. Solicito aos nobres vereadores que registrem suas presenças no sistema eletrônico desta Casa de Leis. Constatado o quórum suficiente sobre a proteção de Deus em nome da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor secretário para que proceda com a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Coloco em votação o pedido do nobre vereador José Ricardo Gonçalves Cruz. Os que estiverem de acordo que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Está aprovado o requerimento de dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Os que estiverem de acordo que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito ao senhor secretário para que proceda com a leitura do expediente. Projeto de lei número 34 de 2023, protocolado sob o número 70 de 2023, autoria Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre a adequação dos vencimentos dos servidores públicos municipais, titulares dos cargos de enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e enfermeiro de vigilância sanitária ao piso salarial nacional e da outras providências. Projeto de lei número 35 de 2023, protocolado sob o número 71 de 2023, autoria Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de 4 vagas para o cargo público de motorista plantonista, que altera e consolida os anexos da Lei Municipal número 884 de 2022 e da outras providências. Requerimento número 14 de 2023. Requeremos ouvido plenário seja consignado na ata dos trabalhos dessa sessão votos de pesar dirigidos à família do senhor José Pereira Santana. Solicitamos ainda que da manifestação desta casa seja oficiada a família enlutada. Requerimento número 15 de 2023. Requeremos ouvido plenário seja consignado na ata dos trabalhos dessa sessão votos de pesar dirigidos à família da senhora Inês Moacir Ramos da Silva. Solicitamos ainda que da manifestação desta casa seja oficiada a família enlutada. Indicação número 1 de 2023, protocolado sob o número 72 de 2023, autoria vereador Túlio Benetton. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito que encomende estudos e procure uma parceria público-privada para a implantação de energia fotovoltaica em prédios públicos da administração municipal. Considerando que temos compromisso com a responsabilidade ambiental, estimular fontes alternativas de energia e, segundo o portal da transparência, os valores dos gastos públicos com as contas de energia dos prédios públicos administrados pelo Executivo são bem elevados. Indico ao Executivo tal parceria. Solicito ao senhor secretário para que proceda a leitura de parecer jurídico referente a um pedido da presidência dessa casa sobre questão de ordem recorrida na última sessão. Parecer jurídico número 35 de 2023. Vou pedir para que faça a leitura resumida, só da parte grifada, depois a gente acompanha na íntegra. No mérito, os artigos 126 e 127 do Regimento Interno da Câmara estão inseridos na seção 4, denominada de declaração de voto, os quais contemplam a seguinte redação. Artigo 126. Declaração de voto é o pronunciamento do vereador sobre os motivos que levaram a manifestar-se contra ou favoravelmente à matéria votada. Artigo 127. A declaração de voto far-se-á após concluída a votação da matéria por 3 minutos. Parágrafo único. Quando a declaração de voto estiver formulada por escrito, poderá o vereador requerer a sua inclusão ou transcrição na ata da sessão em inteiro teor. Por seu turno, quanto
quanto tratamos dos debates e propriamente das discussões das matérias tratadas, é necessário a verificação do disposto nos artigos 110. Da leitura do artigo 110 do Regimento Interno, verifica-se que a discussão das matérias pautadas se dá em um momento anterior ao de declaração do voto. Esta somente ocorrerá nos termos do artigo 127, após concluída a votação da matéria. O que importa dizer que antes da votação das matérias haverá a discussão dos trabalhos com debates em plenário. Inclusive, o artigo 114, inciso 2º, estabelece de modo preciso o prazo de 5 minutos com as partes para a realização das discussões quando se tratar de requerimentos, moções, declaração de voto, questão de ordem. Considerando que o caso em análise se trata de discussão de requerimento, o prazo, então, seria de 5 minutos. Além disso, verifica-se que as discussões, debates, é um dos primados da democracia, como integrante das relações políticas. Não se vislumbra a priori violação do artigo 126 e 127 do Regimento Interno, porque no momento indagado tratava-se da fase de discussão da matéria, que é prévia à realização do voto. Conclusão. Diante do exposto em atendimento, a solicitação de parecer pela presidência da Câmara dos Vereadores de Jumirim, sob os aspectos estritamente jurídicos, opinamos que a condução da sessão legislativa de 5 de junho de 2023 transcorreu em termos previstos no regimento interno desta Casa de Leis. É o nosso parecer. A superior consideração remeta-se à presidência Úrsula Espisso Monteiro Brito, procuradora da Câmara Municipal de Jumirim. Muito obrigado. Ainda com relação à questão de ordem, o artigo 127, aludido na sessão, ele traz uma faculdade, uma prerrogativa, um direito, e não uma obrigação. Esse direito jamais foi utilizado aqui, porque seria uma explicação após o voto, seria um direito. Mas nós já fazemos essa explicação no final da sessão para quem quiser. Então, ele acabou até saindo por desuso. Com relação à antecipação do voto, eu saliento que a discussão é justamente para isso. É para a gente tentar demonstrar como iremos votar, de que forma vamos votar, e para tentar, de alguma maneira, transpor as nossas ideias para os demais. Com relação à indagação do próprio vereador Robson, tanto é verdade que Vossa Excelência, em 2 oportunidades registradas em ata, também se utilizou da antecipação do voto e até pedindo apoio, e que isso não tem problema algum. Isso daí é normal. Saliento ainda que o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 4º, diz que é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Isso seria o básico para todo mundo. Se não bastasse, o artigo 29 da Constituição, inciso 8, ele é muito claro, que o vereador é inviolável por suas palavras, opiniões ou votos no exercício do mandato. O cerceamento arbitrário e infundado do vereador no seu momento reservado justamente à discussão da matéria viola preceito básico, que é a imunidade parlamentar. Logicamente que a imunidade parlamentar ela não atinge, ela não gera efeitos nos casos de ocorrência de crime. Então, por exemplo, a imunidade parlamentar nossa, ela não dá uma proteção para a gente para cometer crime de injúria, calúnia e difamação. Nem dá qualquer prerrogativa que quebre o decoro parlamentar. Então, nesses casos em que
a ocorrência de crime ou quebra do decoro parlamentar, o vereador, ainda que imune para algumas determinadas matérias, não atinge, não é uma liberdade plena. Então, ele responde criminalmente, caso ele cometa algum crime, e, dentro do procedimento da Câmara, caso seja quebrado o decoro, ele também responde, até mesmo com o seu mandato, dentro do regimento interno e com os demais procedimentos vigentes. Então, eu saliento a todos os vereadores que vocês são livres para falarem o que quiserem a qualquer momento da discussão, tá bom? Terminado o expediente, a palavra está livre. Peço aos nobres vereadores que queiram fazer uso da palavra livre para que registrem-se no sistema eletrônico dessa Casa de Leis. Mais alguém? Finalizadas as inscrições para o uso da palavra livre, iniciaremos os pronunciamentos por ordem de inscrição no sistema eletrônico dessa Casa, os quais poderão ser feitos na tribuna ou diretamente da sua mesa. Com a palavra, o vereador Túlio Benetton. Boa noite a todos os nossos nobres senhores colegas vereadores. Boa noite a todos os funcionários também, que sempre estão aqui nos acompanhando. A quem nos acompanha através da plateia, Joaquim. E eu gostaria de agradecer também quem nos acompanha e Roberto. Perdão, Roberto, desculpa esquecer seu nome. Agora a Vânia Tomé também. E todos que nos acompanham através da internet. E eu vim aqui, esta noite, através de um texto que eu escrevi, relatar uma ocasião muito especial e uma ocasião de muita alegria. Que eu acredito que foi importante estar elaborando esse texto para tentar transmitir um pouco do que eu pude vivenciar nesse evento. Nessa sexta-feira, dia 16, eu fui convidado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, para prestigiar uma homenagem feita na cidade de Osasco, por um deputado estadual, ao Marcos Pontes, mais conhecido como o astronauta. E gostaria de compartilhar com vocês um pouco dessa experiência aqui. Inicialmente, o Marcos Pontes agradeceu a homenagem a ele enquanto vivo, frisando a importância de fazer homenagem enquanto nós estamos vivos, porque geralmente a gente costuma homenagear as pessoas, né, depois que elas já se foram. Em seguida, ele compartilhou as passagens marcantes da história de vida dele, da qual eu fiz um breve resumo aqui. Vocês estão preparados aí para decolar? Ele é natural de Bauru, cidade conhecida como Cidade Sem Limites. E quando ele era pequeno, né, ele ia direto para o aeroclube da cidade dele. E via os aviões voando e dizia aos amigos dele que o sonho dele seria voar também. Mas todos diziam para ele cair na real, que isso não era possível, que era coisa de rico, era para ele deixar de lado, isso era uma coisa fora da realidade dele. Foi quando ele ficou muito triste e desmotivado. Mas, no mesmo dia, sua mãe lhe disse que tudo era possível, sim. Era só ter muito estudo, trabalho, persistência e fazer um pouco além do que esperam de você. Assim, ele começa a aquecer os motores nessa noite, né, no evento, com a seguinte frase: sonhos são importantes, sim, e tudo
Tudo começa por aí. Aos 14 anos, ele já começou a construir a base dos seus sonhos, onde ele teve seu primeiro emprego registrado, ganhando meio salário mínimo, e pela manhã ele estudava, à tarde ele era eletricista aprendiz, e na noite ele fazia curso profissionalizante no Senai, de eletrônica. E, com muita determinação, persistência e autoconfiança, ingressou em Pirassununga, no curso de Tecnologia Aeronáutica, pela Academia das Forças Aéreas. E, em seguida, logo decolou para o curso de Engenharia Aeronáutica no ITA. A jornada não acabou, ele queria mais. Foi quando ingressou também no mestrado, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, no ITA também. Sendo o único aluno da turma, né, e nessa época ele já era casado e era pai de 2 filhos. Em sequência, ele aceitou um convite de ir para Monterey, na Califórnia, onde, durante o voo para lá, em seu relato, nos conta que ele, olhando as poltronas do avião que ele estava, ele via que tudo que ele tinha estava ali, toda a sua família e até mesmo o seu cachorrinho, um poodle. Desta forma, concluiu que devemos deixar de levar nosso passado adiante, deixar os pesos para trás. Geralmente, levamos um fardo pesado, com muito rancor, raivas, e temos que largar isso de lado e seguirmos em frente. Não podemos deixar o medo nos vencer. O que nos diferencia é a coragem. Com apenas uma vaga para 1.000 inscrições na NASA, ele possuía todos os requisitos, com exceção ser americano. Mesmo assim, tentou e foi aprovado no processo. Durante esta etapa de muita aprendizagem, teve a notícia que foi escolhido e iria para o espaço em 5 meses, com os russos, onde teria somente 5 meses para aprender toda a parte técnica, e passou 3 meses simultaneamente aprendendo o idioma russo para ser capaz de fazer checklists e tudo mais que era necessário nessa missão. Nesse momento, extremamente desafiador, nos deixa outra grande lição de vida. Tudo é possível se você tiver foco e se dedicar. Um dia antes de cumprir uma missão interestelar e ser o primeiro brasileiro a voar para o espaço, ele teve 30 minutos para se despedir dos filhos, onde a sua maior motivação foi a bandeira brasileira. Ele tinha com ele que não estava só, mas que tinha uma nação junto a ele, representada pela bandeira. E, analisando como agimos hoje, ele finalizou com uma mensagem para nós pensarmos bastante. Todos os países têm problemas, mas focamos no Brasil, porque é o nosso Brasil. É o país que servimos e tanto amamos. Temos que fazer de tudo por ele. Um desses passos é ensinar as novas gerações sobre princípios, valores, coisas boas. Dar base a essa geração, que é o nosso futuro. A única coisa de real importância que temos são as pessoas. Se tirarmos as pessoas, família e amigos, o que nos resta, afinal? Foi um momento ímpar ouvir brevemente sobre ele, sua grande jornada de superação e ter inúmeros aprendizados para a nossa vida. Eu desejo que todos tenham uma semana muito abençoada e lembre-se sempre, o céu não tem limites. Muito obrigado pela palavra, senhor presidente. Passaremos agora para a nossa ordem do dia, onde iremos discutir e votar. Solicito ao senhor secretário para que proceda com a leitura da ordem do dia. Projeto de Lei número 28 de 2023, protocolado sob o número 55 de 2023, autoria Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, em consonância com as metas que compõem o Plano Plurianual PPA para o período de 2022 a 2025 e da outras providências. Está em discussão. Está em votação.
Está aprovado o projeto de lei 28/23, autoria Poder Executivo. Projeto de lei número 34 de 2023, protocolado sobre o número 70 de 2023, autoria Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a adequação dos vencimentos dos servidores públicos municipais, titulares dos cargos de enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e enfermeiro de vigilância sanitária, ao piso salarial nacional e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Está aprovado o projeto de lei 34/23, autoria Poder Executivo. Requerimento número 14 de 2023. Autoria todos os vereadores da Câmara Municipal de Jumirim. Requeremos, ouvido plenário, seja consignado na ata dos trabalhos desta sessão, votos de pesar dirigidos à família do senhor José Pereira Santana. Solicitamos ainda que da manifestação desta casa seja oficiada a família enlutada. Está em discussão. Está em votação. Está aprovado o requerimento 14/23. Requerimento número 15 de 2023. Autoria todos os vereadores da Câmara Municipal de Jumirim. Que requeremos, ouvido plenário, seja consignado na ata dos trabalhos dessa sessão, votos de pesar dirigidos à família da senhora Inês Moacir Ramos da Silva. Solicitamos ainda que da manifestação desta casa seja oficiada a família enlutada. Está em discussão. Está em votação. Está aprovado o requerimento 15/23. Finalizada a ordem do dia, a palavra está livre para que os nobres vereadores façam suas considerações finais. Nada mais havendo a ser tratado, convoco os nobres edis para a nossa próxima sessão a realizar-se no dia 10 de julho de 23, em seu horário regimental. Em nome de Deus, em nome da democracia, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Boa noite.